Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal MB Pinturas e Decorações em 3D. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você uma pintura muito fácil de você misturar as cores e ela simplesmente já dá um efeito maravilhoso para você poder decorar algumas peças, alguns vasos, ou se você escolher uma parede também, aí do desejo seu, ok? Mas vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, aqui eu começo fazendo o seguinte: eu peguei as tintas azul, amarela e branca, misturei todas elas em um pote só, mas sem misturar elas, só coloquei uma em cima da outra. Aí você pode ver que elas estão, dá pra identificar as cores aí. Aí acrescentei um branco, agora o amarelo, que é na verdade ficou um camurça, né? Aí é muito simples, é só você espalhar ela agora, ela vai dando um efeito, ela fica um marmorato colorido. É muito simples, qualquer um pode fazer. É muito fácil falar, mas isso é muito fácil. Sim, é muito fácil às vezes, só que a gente não, se você for fazer, você vê que dá um trabalhinho para você estar ajeitando as cores. Uma cor fica mais forte, outra cor fica mais clara, depois você tem que arrumar. Tem que ter uma mão leve para poder fazer esse trabalho, então você vai organizando aí. Se ficar muito escuro de um lado, você acrescenta branco do outro lado, ou um azul, ou um amarelo para dar mais efeito. No caso aí eu estou colocando branco lá, ó. Coloco um pouquinho de amarelo também. Aí nota que vai ficar outro efeito já, ó. E eu dei uma mão só, pessoal. Você pode estar fazendo isso com duas mãos para ficar um trabalho melhor ainda. Nesse caso, eu dei só uma mão para mim poder apresentar esse trabalho para você, tá bom? É porque às vezes a gente nem bate na ideia assim que a gente pode fazer cores variadas e fazer um trabalho bonito assim, simplesmente misturando cores. E fica um trabalho perfeito. Aqui já depois da tinta seca, eu peguei uma lixa, eu fui direto na lixa fininha, como eu disse, né, era só para apresentar o trabalho. Não fiz nada perfeito assim numa parede, então ela ficou mais assim, com menos acabamento, né, menos profissional, mas um trabalho bem feito. Então essa lixa aí é a lixa 600, eu tô passando ela aí para dar um acabamento mais fino aí nessa peça. Eu fiz esse suporte de madeira legal para você, para colocar a lixa, para não ter que ficar com ela na mão. Depois de lixado, você limpa a peça, né, para tirar esse pó. E agora eu tô jogando um verniz. Você pode estar dando 2, 3 demãos aí no seu trabalho. Eu dei uma só, porque é só uma apresentação, né, de trabalho, de cores. Terminando essa peça aí, ainda tem uma outra peça ainda que eu faço com as mesmas cores, mas com elas separadas, não junto ao mesmo pote igual eu fiz com a primeira, tá bom? Então aguenta firme aí. Olha pra você ver, ó. Só que ainda como foi uma demão só, ainda apareceu um pouco em vermelho da peça embaixo. Aqui, como eu falei também, eu tô pegando essa outra peça e eu tô usando o mesmo amarelo, o mesmo azul e o branco.
Só que dessa vez eu não vou colocar num pote só, eu vou fazer... Eu fiz as duas assim opções para você ver o jeito que você acha mais fácil de você trabalhar. Então eu vou alternando as cores. Aí fica, é um trabalho assim muito simples, muito fácil, mas às vezes a gente não para pensar, né? Falar, será que a gente consegue dar um efeito assim se a gente misturar as cores? Sim, dá para fazer um belíssimo trabalho. E isso é porque eu estou apresentando nessas cores aí, mas você pode pegar um preto com um branco e cinza e fazer esse trabalho. Você pode pegar um preto e branco e fazer esse trabalho, um azul com branco. Você pode estar fazendo as cores que você quiser. Como essas cores aí eu gosto muito delas, então eu quis fazer esse trabalho aí com essas cores novamente, mas fazendo o mesmo vídeo duas vezes, só que de formas diferentes, para você ver que de qualquer jeito que você fizer a mistura da tinta, dá um efeito legal. Lá onde ficou branco demais eu acrescentei mais cores, você vai e corrige ali para dar um outro tchan na peça ali. E como é só uma apresentação também, eu fiz somente só passei uma demão, né? Então você passa duas, depois lixa bem e depois vem com o verniz ou com a resina. Bom, agora vem a parte do acabamento. Eu já lixei a peça, já deixei lixada para poder adiantar aí o vídeo. Então estou fazendo a aplicação aí do verniz. Eu estou passando um verniz bem ralinho mesmo. É porque ele tá grosso? Não, é porque acabou mesmo, então eu tive que diluir ele. Tive que diluir para poder dar para passar na peça ainda, mas sobrou ainda para passar em uma outra peça. E esses respingos que você está vendo aí no trabalho não é defeito não, foi eu que peguei um pouco de thinner na mão assim e molhei a mão com thinner e fui tipo esborrifando com a mão para poder dar esse efeito aí. É como se tivesse uma tinta, uma pintura estragando, sei lá, uma pintura querendo mofar, alguma coisa assim, um efeito. Não apareceu no vídeo eu fazendo por causa que ficou o vídeo acelerado.